Essa aula é para você que tem um cachorro, gato, rato, cachorro, rato, já falei cachorro, que acompanhou a sua infância ou que acompanha a sua vida e é um chuchuzinho na sua rotina. Por que eu estou falando isso? Porque essa é uma aula sobre o livro O Peso do Pássaro Morto. E aí eu te pergunto, por que é que não estamos falando do peso do pássaro morto? Talvez você esteja se perguntando, Natália, tem muita gente falando sobre o peso do pássaro morto, você é só mais uma pessoa. Tá, tudo bem. Mas você não vai encontrar outra pessoa falando do peso do pássaro morto? E como você pode usar o peso do pássaro morto no vestibular? Este ano, garanto para você que você não vai encontrar outra pessoa, e se encontrar, não será eu. Então, de alguma forma, eu sou exclusiva neste momento na sua vida. Peso do Pássaro Morto é uma história muito recente, escrita por Aline Bay, que conta a história de uma protagonista que, veja bem, ela é tão morta, mas tão morta que ela não tem nome. E eu só fui perceber isso no final da história. Ela começa a vida dela, uma criança feliz, saudável, que aí, de repente, pá, perde a melhor amiga. E aí a vida dela começa a morrer neste instante. As décadas vão se passando, com histórias e mais histórias de semi-morte. Te digo isso não de forma trágica, mas de forma poética e quase filosófica. Porque é tanta desgraça na vida dessa protagonista que você, no fim da história, quando ela de fato morre fisicamente, você não fica nem surpreso, porque ela já foi morrendo ao longo da vida. Entende? Isso quase me leva a pensar, e eu te convido para refletir também, se você ao longo da sua vida está vivendo mais ou está morrendo aos poucos. Porque a nossa protagonista aqui, ela exatamente passa por isso, ela vai morrendo aos poucos com os episódios que acontecem durante a sua vida. Então, ela morre, começa a morrer aos 8 anos, quando morre a sua melhor amiga. Depois ela morre mais tarde na adolescência, quando ela é estuprada. Aí ela morre mais um pouco quando os pais expulsam ela de casa. Aí ela vai morrendo cada vez que acontece ali uma coisa ou outra. Ela tem um filho com o qual ela não tem uma relação de amor. Também não é de ódio, mas definitivamente não é uma relação de amor com a qual ela sonhou. Ela tem esse filho e esse filho não é criado por ela, é criado por uma terceira pessoa, porque ela precisa trabalhar, então ela não tem uma infância muito próxima. Ela é abandonada pelo pai dessa criança, ela não tem a carreira de aeromoça que ela queria, então esse sonho que ela abandona também faz ela morrer um pouquinho. Então, lá na fase adulta, quando esse filho já saiu de casa, está estudando em outra cidade, ela encontra Vento, que é o cachorro. Veja bem, ela não tem nome, mas o cachorro tem. Você deve estar pensando que tem outra história conhecida que também acontece isso. Tem, vou citar. Vento é o grande amor da fase adulta da nossa personagem. Vento faz da vida dela uma vida muito parecida com uma vida feliz. Talvez até uma vida normal e feliz. Adivinha o que acontece com o Vento? A essa altura do campeonato, mesmo que você não tenha lido O Peso do Pássaro Morto, você já pensou, aposto que o Vento morreu. Ah, bingo! O Vento também morreu. E aí, quando o Vento morre, ela já tem aí na casa dos 60 anos, ela também morre, claro, morre de uma forma bem trágica, bem horrorosa, e demora dias para os vizinhos encontrarem, porque ela está bem isolada, ela entra numa tristeza profunda pela morte do seu animal de estimação e morre também. Uma história bem leve, como você pode perceber, sobre mortes e cachorros, amigos, perdas, traumas e uma vida cheia de eventos trágicos. Eu poderia fazer uma conversa deste livro maravilhosamente bem escrito, mesmo que a história seja muito densa e muito triste, com Epitáfio dos Titãs. Posso colocar as duas obras em contato porque as duas falam de morte. A morte, aos poucos, em suas diversas formas, e a morte que traz uma sensação de arrependimento, tanto de quem está morto, que aqui está ineditamente falando, como se fossem um Brás Cubas, quanto de quem não está morto. Afinal de contas, como dizem os titãs, cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração.
Também posso fazer uma relação dessa história com um outro cachorro que aparece na sua vida literária. E se você está no ensino médio, ou se você lembra do seu ensino médio, você certamente lembra de Vidas Secas, Graciliano Ramos e a nossa amada, não posso dizer fofinha porque ela era muito magra, Cachorra Baleia, que de todos os personagens daquela família era a única que tinha uma alma dentro da história. O que se aproximava mais de um ser humano era o cachorro. Essa cachorra baleia faz um paralelo com o nosso cachorro Vento, em O Peso do Pássaro Morto. E eu poderia muito bem citar esses dois cachorros, esses dois bichinhos de estimação, para falar sobre a importância que um bicho de estimação pode ter na vida de uma pessoa, por que não? Ah, mas nunca falaram disso no vestibular. Nunca duvide. Este ano pode ser o primeiro ano que alguém fale sobre isso. E aí, você vai citar o quê? Lá em 2014, a FUVEST colocou o seguinte tema: envelhecimento da população. Eu, se fosse você, se tivesse lido O Peso do Pássaro Morto e se pensasse nisso, usaria o meu plano de redação. E se você não tem esse plano de redação e quer ter acesso a esse material, tem o link aqui para você comprar, junto com a explicação de como usar. Eu criaria a seguinte questão-problema: como melhorar a qualidade de vida na melhor idade? Tese: investindo em uma arquitetura social e incentivo a um estilo de vida comunitário. Vamos à nossa introdução! A obra contemporânea O Peso do Pássaro Morto, amplamente elogiada por críticos literários, narra a vida da protagonista, sem nome, desde sua infância até sua morte. Ao longo de décadas, a personagem envelhece e lida com diversas questões, incluindo não morar em um lugar com o qual se identifica e isolar-se por completo após a perda do animal de estimação. Tal retrato, mesmo fictício, demonstra a problemática do envelhecimento populacional não planejado pela sociedade como um todo. Para valorizar a melhor idade, devemos investir em uma arquitetura social que permita a rotina de todos com autonomia e um estilo de vida comunitário repleto de atividades coletivas. Aqui, em rosa, se sugere o argumento 1, parágrafo 2, o que é uma arquitetura social que permite a rotina de todos com autonomia, por todos entenda todas as faixas etárias, e desenvolvimento 2, parágrafo 3, em laranja, o que é um estilo de vida comunitário repleto de atividades coletivas, em que as pessoas não se isolem tanto conforme envelhecem. Vamos dar uma viajada na maionese? Uhul! Enem imaginário! Animais de estimação como suporte emocional. Vamos brisar. Questão-problema: como os animais de estimação podem ser suporte emocional? Tese: podem gerar mais interação com crianças e manter adultos acompanhados. A obra contemporânea O Peso do Pássaro Morto, amplamente elogiada por críticos literários, narra a vida da personagem, sem nome, desde sua infância até sua morte. Ao longo de décadas, a personagem envelhece e lida com diversas questões, incluindo encontrar o grande amor de sua vida na fase adulta, seu cachorro Vento. Tal retrato, mesmo fictício, demonstra a relevância emocional que um animal pode ter na vida de um tutor. Como resultado desta relação, temos crianças mais interativas e adultos menos solitários. No caso, parágrafo 2, desenvolvimento. Parágrafo 2, argumento 1, você explicaria o que seriam crianças mais interativas, talvez com menos tempo de tela e mais tempo cuidando de um cachorrinho, e o que seriam adultos menos solitários no parágrafo 3, argumento 2. Eu tô te dando, meu amor, tudo prontinho, é só você trazer esse chat GPT, essa inteligência natural que está dentro de você, meu amor. Vai com tudo. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, que você tenha aproveitado. Se você pensou em outro tema no qual você poderia citar o peso do pássaro morto, ou poderia fazer uma relação do peso do pássaro morto com outra obra que eu não pensei aqui, eu quero ler o seu comentário. Se você gostou, coloque o seu comentário aqui. Se você quiser ter acesso a outros materiais, todos os links estão aqui, incluindo o audiolivro
do Peso do Pássaro Morto no YouTube para você ouvir gratuitamente. Em 2 horinhas você enriquece o seu repertório. Beijos de luz, não usem drogas, nos vemos na próxima aula. Tchau!